paradoxal, mas infelizmente é real. E grande parte da maldade desse tempo que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, especialmente aqui no Brasil, tem uma forte ligação com as anomalias produzidas pela religiosidade e por essa liderança religiosa que induz as pessoas a tantos equívocos em nome de Deus, infelizmente. E com base no texto que está em Mateus 23, eu espero aqui, esse texto, que essa breve reflexão abençoe a sua vida, assim como abençoa a minha vida e agrega muita maturidade na minha jornada com Cristo, meu irmão e minha irmã. Eu começo dizendo que nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós vivemos. E quando a nação expõe as suas mazelas, antes de ouvir a reclamação da igreja, Deus ouve mesmo, meu irmão e minha irmã, é o gemido da cidade, que clama assim como a natureza criada para que os filhos de Deus, eu e você, se revelem no meio dessa geração como fontes que jorram. E a igreja no nosso país não padece por conta de uma nação ruim, mas é o país que geme por causa de uma igreja frágil, que só busca interesse e, consequentemente, é uma igreja ainda imatura. E então, nós não temos que pedir ou que buscar um país melhor para a igreja, mas nós precisamos decidir e assumirmos a responsabilidade de sermos uma igreja melhor e genuína para o nosso país. E o Evangelho não é um sistema de dogmas, não é um conjunto de regras rígidas impostas por homens. O Evangelho é Cristo vivo e presente, revelado em amor, em graça e em comunhão. Jesus veio para nos ensinar que a fé verdadeira não se expressa em formalidades externas, mas sim na transformação do coração e na vivência do amor que é a essência de Deus o nosso Pai. E aqui nesse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus confronta toda a hipocrisia dos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei, que impunham fardos muito pesados sobre todas as outras pessoas, mas não moviam um dedo para ajudar as pessoas. E Jesus aqui denuncia aqueles que fazem da fé um espetáculo e que se alimentam da veneração dos homens e usam a religião como meio, muitas vezes até de opressão e de vantagem pessoal. Suas palavras aqui, as palavras de Jesus, ecoam como um alerta para todos os tempos. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Olha que palavra difícil e dura, dita e ensinada por Jesus. Esses líderes tiram as pessoas da ignorância, mas mergulham essas pessoas no abismo do proselitismo religioso, e que eu presumo ser pior do que a própria ignorância. O próprio Jesus adverte e ensina dizendo que é 2 vezes pior. Que coisa difícil. Há mais esperança, meu irmão, para aquele que ainda não foi alcançado pelo Evangelho do que para aquele que já mergulhou no proselitismo, nesses falsos ensinos que induzem tantas pessoas a tantos e graves equívocos e que, por boa fé, vivem esse engano e vivem a imaturidade e que ainda são meninos controlados por religiosos cheios de maldade, como nós aprendemos em Efésios 4. Muitos que se dizem líderes espirituais continuam a transformar a fé num sistema de controle, utilizando a culpa e o medo como ferramentas para manter fiéis cativos de doutrinas humanas, ao invés de inspirá-los à liberdade plena do Evangelho de Cristo Jesus. Criam relações baseadas na troca, em que a graça de Deus é banalizada, em que a graça é comercializada e os milagres são mercantilizados. E a espiritualidade se torna um produto vendido no altar, muitas vezes transformados em palanques. E esquecem-se de que Cristo veio para libertar, meu irmão e minha irmã. Veio para nos libertar para a mais completa liberdade. Uma liberdade tão plena, que é possível de libertar até nós de nós mesmos. E Jesus ensinou que a verdadeira adoração não está confinada a templos ou a rituais vazios, mas se manifesta no dia a dia, no trabalho, na escola, na família,
nas relações interpessoais, nos espaços em que nós ocupamos dessa vida. E a igreja, meu irmão e minha irmã, a igreja como corpo de Cristo deve ser viva, deve ser presente nos ambientes da vida, sendo o sal dessa terra, sendo a luz desse mundo. E nós não somos chamados, meu irmão e minha irmã, para a religião. Nós somos chamados para a comunhão com Deus e a comunhão com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso semelhante, refletindo a essência do Pai em amor, em graça, em verdade e em justiça para relações santas, sólidas e duradouras. Meu irmão, minha irmã, infelizmente, a religiosidade distorcida desfigura a mensagem do Evangelho e desvia os corações da verdadeira fé. E nesse modo distorcido, a religião do medo e da culpa produz mentira, produz engano, produz maldade e acaba como instrumento de desevangelização, se é que essa palavra existe. Afasta muito mais as pessoas de Deus do que atrai as pessoas para a vida de Cristo Jesus, para uma vida genuína na jornada com o nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. E em vez de serem servos, muitos se fazem senhores. Em vez de guiarem as pessoas a Cristo, fazem delas prisioneiras de regras humanas. Mas Jesus, meu irmão, Jesus já nos ensinou, Jesus já nos trouxe essa advertência. E ele disse que o maior entre vocês deverá ser servo. E ele fala isso nesse mesmo capítulo 23, no versículo 11. E o verdadeiro seguidor de Cristo Jesus não busca títulos, não busca aplausos, não busca reconhecimento, mas vive para que Deus seja visto através de nós, conhecido e glorificado por meio do nosso jeito de ser e de viver. E portanto, meu irmão e minha irmã, ser igreja não é frequentar um templo ou seguir um sistema religioso de dogmas e de doutrinas. É ser sim Cristo nesse mundo, é ser um Cristo peregrinando nesse mundo. É levar esperança onde há dor, é levar graça onde há julgamento, é levar o amor onde há rejeição. Que nós possamos viver o Evangelho puro e simples, longe das armadilhas da religiosidade vazia, e que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, no meio das nossas falhas humanas, sendo o amor, sendo a verdade, nos nossos gestos, nas nossas ações, tudo isso para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, as consolações, o ânimo e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, em todo tempo e em todo lugar. Uma ótima semana, uma boa segunda-feira e até a próxima. Um beijo, um abraço com a minha alma.